é muito mais provável ter uma condenação. Vai ser muito difícil que o Supremo Tribunal Federal, digamos que desse um raio do universo lá e botasse na cabeça dos ministros do Supremo: vocês têm que absolver o ex-presidente Bolsonaro. Digo a você, eles teriam muita dificuldade técnica, processual, para absolver o presidente Bolsonaro com o que já foi levantado. E a instrução penal, na ação penal que vai se seguir a denúncia do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, ela pode até levantar mais dados. Né? Isso que está aí, por exemplo, só sobre esse episódio da venda das joias, em 2.000 páginas, tem muito mais a ser levantado. O que talvez não seja o mais provável de acontecer é a decretação de uma prisão preventiva. Eu sei que tem muita gente que gostaria de uma prisão preventiva, mas eu arriscaria dizer que eu acho que é até mais eficaz para a pedagogia da democracia brasileira, do funcionamento das instituições, do respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, esperar a defesa na ação penal, esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí sim o presidente Bolsonaro, se condenado, dificilmente não vai cumprir parte dessa pena em regime fechado. As coisas vão se conectando, né? Nada está isolado. O caso do cartão de vacina possibilitou o Bolsonaro estar nos Estados Unidos e foi lá que ele vendeu as joias. A permanência dele nos Estados Unidos aconteceu quando houve a tentativa de golpe de Estado aqui em 8 de janeiro. Então a Polícia Federal, quando ela faz o organograma, bem no início do relatório, né, André, ela vai pegando, mostrando a estrutura de uma organização criminosa classificada pela Polícia Federal e vários braços de atuação. E lembrando, 8 de janeiro, os golpistas aqui, né, ocupando, impedindo o funcionamento do Supremo, do Legislativo e do Executivo para forçar o comando militar a fechar o golpe iniciado com aquelas ações, e o ex-ministro da Justiça, que era secretário de Segurança Pública do governador do Distrito Federal, que tinha a incumbência de garantir a ordem pública, ele tirou férias e estava lá na mansão de Bolsonaro, na Flórida. É como você disse, Afonso, está tudo concatenado. A polícia pergunta pelo depoimento: vem cá, se o senhor não queria se apropriar dos diamantes que ficaram presos ali há 2 dias de ir embora para os Estados Unidos, se não era para o senhor, para que é que o senhor queria então tirar de lá? Porque não era para o acervo presidencial, era para ele. Né? Por que o senhor queria? Aí ele fala: não, aquilo ali era para evitar uma crise diplomática com os países árabes, né? Esse era o motivo, um constrangimento internacional do Brasil, imagina, que deixaria aquelas joias ir a leilão, né? Então ele precisava tirá-las de lá. E aí tem uma coisa que o delegado coloca que é muito boa, que ele fala assim: bom, o argumento dele é que ele tem constrangimento em deixar essas joias lá, mas não teve constrangimento em vender em leilão, em loja, pela internet você encontrava as outras joias que os próprios árabes deram. Absolutamente, quer dizer, nesse exercício de criatividade que vai ter que ter, são coisas absolutamente, me desculpe, assim, mas são argumentos patéticos, que não tem o menor, não dá para parar de pé um negócio desse. E eu queria mostrar para vocês aqui, isso aqui é um relatório da época que eu peguei, enfim, com informações que consegui sobre as joias. Isso daqui que eu vou mostrar veio, por acaso, com o tal do kit ouro branco, com o Rolex. Esse daqui, ó. Acho que quem acompanha a gente vai conseguir ver, já viu bastante pela internet esse material aqui, né? O kit ouro branco, o Rolex aqui no meio e tal, papapá. E dentro desse material veio, olha só que legal, um outro kit que pouca gente viu, Afonso. Olha aqui, Alain, Maurício, que era o quê? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é quando abre, né? E aqui tinha outro, olha só. São potinhos de óleo, de coisas aqui típicas, olha lá, de comidas árabes e tal. O curioso disso aqui é o seguinte: isso aqui foi descartado pelo Bolsonaro. Esse presente ele não quis, não. Porque esse presente ele passou por uma inspeção, aí sim, de segurança institucional, de coordenação técnica super detalhada, que chegou à seguinte conclusão. Veja, abre aspas. Em se tratando de alimentos, não é possível ser consumido.
tendo em vista a incapacidade dos equipamentos de detecção de material biológico e fica orientado pelo atestado técnico que todo tipo de alimento, sólido ou líquido, não cheguem ao destinatário. Fecha aspas. Olha que delícia, que critério, que cuidado com os presentes ao presidente. O que a Polícia Federal quis trazer nesses episódios todos é que o Bolsonaro não só sabia, como ordenou a venda dessas joias todas e ele incorporou isso ao seu patrimônio. É isso que a Polícia Federal, nessas 2.000 páginas, que deixar bem caracterizado, lembrando que não são só ele, não é só ele, são mais 11 pessoas que estão indiciadas, né, Alan? Exatamente. E vocês estavam falando aí sobre todo esse elo dessa organização, como que a investigação desmembra e acaba fazendo ligações entre vários supostos crimes que são investigados pela Polícia Federal. E é interessante que, Afonso, você citou como que a PF coloca no relatório as ligações, né? Esse inquérito aberto inicialmente, que é o 4874, ele apura uma atuação de organização criminosa. E aí, quando a gente vai falar sobre essa organização criminosa, a Polícia Federal ela divide em alguns pontos. Ela fala que essa organização fazia, por exemplo, ataques virtuais aos opositores, ataques às instituições. Tem ali uma parte que ela investiga também a tentativa de golpe de Estado, de 8 de janeiro, que a gente debruçou tanto aqui outras vezes em outras discussões também. E a gente entra ali no uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, que nada mais é que o Bolsonaro se ocupando desse cargo presidencial e se ocupando da máquina pública para obter vantagens pessoais para ele mesmo. E dentro dessas vantagens pessoais é que entra essa investigação, tanto do desvio de bens de alto valor, que é o caso das joias, quanto a inserção dos dados falsos no caderno de vacinação. E quando a gente fala sobre essa obtenção dessas joias, você citou até esse gabinete que tem um nome muito completo, muito grande, que é o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Esse gabinete, segundo a PF, ele era fundamental ali, porque uma das linhas de investigação da PF diz que esse gabinete acabava, que era presidido por Marcelo da Silva Vieira, que era presidido pelo Marcelo Vieira, ele acabava desconsiderando o valor dos objetos, esse gabinete adjunto, e ampliando aquele conceito dos bens personalíssimos. Ou seja, ele acabava deixando um conceito ali muito vasto de forma ilegal. E assim ele conseguia abranger qualquer bem para uso pessoal.